Uma horta elevada e realmente quente, feita de um material único, quase eterno, que é muito fácil e barato de fazer por conta própria. Uma opção em que é mais rápido fazer do que comprar. Essa horta já foi testada pelo tempo. Nas hortas feitas desse material, é fácil aplicar quase qualquer acabamento, dando a elas um visual realmente único. Essas hortas únicas podem ter um visual simples e funcional, ou podem parecer realmente luxuosas. Elas são adequadas para jardineiros iniciantes, jardineiros experientes e até mesmo para aqueles que querem transformar a horta em uma área de luxo. Hortas para todas as classes e camadas sociais. Essas hortas contribuem ativamente para a obtenção de uma grande quantidade de vegetais de qualidade e saudáveis, mesmo em áreas de agricultura de risco. Eu gravei este vídeo ao longo de um ano inteiro. Há muitas informações valiosas, então vamos por partes. Sirva cerca de 100 gramas de chá e vamos começar. Olá a todos! As bordas dos nossos primeiros canteiros, feitas de tábuas aplainadas pintadas com um composto decorativo antisséptico, depois de alguns anos, ficaram assim. As tábuas eram fixadas em estacas de metal cravadas no chão. Vou fazer o novo canteiro exatamente no lugar do antigo. Ao longo dos anos, após a mudança para o campo, nossos canteiros passaram por uma verdadeira evolução. Os antigos são substituídos por novos, mais avançados. Começo a retirar o solo. Como sempre, comecei tudo com a marcação. O novo canteiro terá quase 5,5 metros de comprimento e 1 metro de largura. Pela experiência, considero que esse tamanho é o ideal. Continuo retirando o solo. Em seguida, vou usar poliestireno estrudado. As placas padrão dele têm quase 60 por quase 120 centímetros. Estou usando o restante no fundo do balão, que sobrou da última temporada de construção. A pistola de espuma começou a falhar, então me desculpem pela aparência pouco apresentável do processo. Estou colando as placas de 3 centímetros de espessura em uma faixa. Elas têm uma borda em L, que eu passo cuidadosamente com espuma adesiva de poliuretano. Durante o tempo de secagem, pressiono com peso, e a espuma adesiva cola em apenas 20 minutos quando está quente. O poliestireno estrudado é facilmente cortado com um estilete de lâminas substituíveis. Em termos de placas, o canteiro terá 4,5 folhas de poliestireno estrudado. Com frequência, os espectadores do canal Canções de Yasha Koziak pedem para que os vídeos não sejam editados com cenas tão curtas. O mundo, que está constantemente acelerando, exige velocidades cada vez maiores. A cultura dos videoclipes, no entanto, ela gerou um pensamento fragmentado, multitarefa. Removo o excesso de espuma endurecida. Aplico uma tela de fibra de vidro resistente à alcalinidade para reboco. Você pode conferir os parâmetros dela na etiqueta. Vamos tentar não ter pressa neste vídeo. Ainda mais que o tema é de horta, algo tranquilo. Corto a tela em tiras de acordo com o tamanho das peças de poliestireno estrudado. Os espectadores do canal Canções de Yasha Koziak, que gostam de temas de construção, claro, já viram esse processo várias vezes. Mas os jardineiros, que eu sei que também são muitos no canal, podem ter perdido alguma coisa. Por isso, tento demonstrar novamente essas ações simples de forma clara. Misturo a composição comprada para colar e rebocar materiais de isolamento em placas e, com uma desempenadeira de aço inoxidável, aplico na peça uma camada mais ou menos uniforme. Passo o lado dentado da desempenadeira, removendo o excesso de cola, e embuto a tela de fibra de vidro. Em seguida, passo o lado liso da desempenadeira por cima da tela. Se a camada de cola for suficiente, a tela pode ser facilmente embutida nela e nivelada por cima. Com uma espátula larga, dou o nivelamento final. Aqui, tanto na parede do meu projeto Casa por $1.000 quanto na lateral do canteiro elevado térmico, o processo é o mesmo e o custo é baixíssimo. Na posição horizontal, a argamassa não tenta escorrer para lugar nenhum, e até mesmo uma pessoa que dedicou toda a metade anterior da vida, por exemplo, exclusivamente a trabalhos científicos, consegue lidar facilmente com essa tarefa. Ou até mesmo um alcoólatra inveterado cujo leve tremor nas mãos pode até ajudar a aplicar o material com mais qualidade. Aliás, no projeto Casa por $1.000, como experimento, ao construir algumas paredes, usei o adesivo para azulejos mais barato em vez da mistura de isolamento térmico. Ele é significativamente mais barato. E para a primeira parede, usei uma simples mistura de gesso. Ela é ainda mais barata do que o adesivo para azulejos mais barato. Depois de secar
o que acontece bem rápido em dias quentes, viro as peças. No geral, retirei o solo da horta até a profundidade de uma pá, e nas bordas, onde vou instalar a primeira borda, aprofundei cerca de 30 centímetros. Repito as ações que já se tornaram habituais, e muito em breve as peças para a horta elevada inovadora e quente estão prontas. Então, já se passaram quase 2 anos, e eu já esqueci com o que exatamente passei em cada parede. Tudo está funcionando perfeitamente, não há nenhum sinal de descascamento em lugar algum, e informação para reflexão. Mas os fabricantes de poliestireno estrudado ainda recomendam rebocar o material com misturas específicas para isso. Elas contêm aditivos poliméricos que garantem uma melhor aderência à superfície. Decidi fazer a parte visível das bordas que sai do chão com 32 centímetros. Isso é um pouco mais largo do que as peças preparadas. Marco essa distância como referência nas peças longas. Por que eu decidi usar poliestireno estrudado aqui também? Em primeiro lugar, esse material não apodrece de jeito nenhum, diferente das tábuas, por exemplo. Consegui instalar e nivelar a primeira lateral sem problemas. Então, cavei uma vala para instalar a próxima. O tempo praticamente não tem efeito sobre ele, sua vida útil declarada é de pelo menos 50 anos. O único inimigo perigoso do poliestireno expandido é a radiação ultravioleta do sol. E o reboco, com reforço de tela de fibra de vidro, não só protege o poliestireno expandido em 100% contra a radiação agressiva da estrela mais próxima de nós, mas também o transforma em um material compósito resistente. A segunda razão para o uso específico do poliestireno expandido está no princípio de funcionamento da própria canteiro quente. Colo o bordo menor e fixo temporariamente com parafusos. A espuma de montagem comum também serve para colar, mas é mais conveniente trabalhar com cola-espuma de poliuretano. Ela expande muito menos. A palavra quente aqui não é usada à toa. Nessas camas são colocados materiais orgânicos grossos e finos, que ao se decompor logo começam a liberar calor. E liberam esse calor por anos, como um reator nuclear. Como você pode imaginar, o solo aquecido favorece muito o crescimento de culturas que gostam de calor, especialmente no nosso clima instável da Bielorrússia. Por dentro e por fora, reforcei os cantos com os mesmos materiais. O poliestireno estrudado é um excelente isolante térmico, e as perdas de calor de uma horta aquecida assim serão significativamente reduzidas. Dessa forma, matamos 2 coelhos com uma cajadada só. Conseguimos bordas quase eternas e melhoramos significativamente o isolamento térmico da horta aquecida. Ainda tem um terceiro grande benefício sobre o qual vou falar daqui a pouco. As próximas etapas podem ser combinadas com a organização do quintal. Como matéria orgânica grosseira, tábuas desnecessárias servem muito bem. Estou desmontando 2 paletes meio podres. Os eslavos orientais, entre os quais nós, bielorrussos, nos incluímos, acredito que são muito propensos a acumular bagunça devido ao hábito de guardar coisas e ao medo de se livrar do que não é mais necessário. Como dizem, juntar é difícil, mas jogar fora é ainda mais difícil. Esse vaso sanitário já perdeu sua utilidade há muito tempo, mas sua carcaça continuava lá, parada. Com o coração apertado, eu finalmente encontrei forças e derrubei a velha construção, me consolando com a ideia de que o material seria aproveitado para algo útil. A matéria orgânica mais grosseira já foi colocada. Isso serve tanto como matéria orgânica, quanto como uma barreira que vai impedir o frio de penetrar do subsolo, além de funcionar como drenagem. Esta não é nossa primeira horta inovadora. No canal do YouTube, Canções de Asha Kosiaka, tem um vídeo sobre uma horta elevada e aquecida que eu fiz com restos de tijolo. Aquele vídeo virou a internet de cabeça para baixo, teve 3,5 milhões de visualizações e, o mais importante, trouxe mais de 50 mil inscritos para o meu canal. E isso já não é brincadeira. Coloquei os tijolos em 2 camadas sem usar argamassa nenhuma. Na horta feita com restos de tijolo, funciona um princípio diferente. O tijolo acumula calor durante o dia e o libera à noite, quando está mais fresco, funcionando como um acumulador de calor e condutor do calor solar para o solo mais profundo. Naquela época, não consegui evitar completamente o uso de tábuas. As tábuas torcidas seguram a fileira superior de tijolos. A fileira inferior está enterrada cerca de 2/3 no solo, então também não pode sair do lugar. Provavelmente muitos já notaram que, perto de pedras grandes, a vegetação cresce muito mais vigorosamente. E as primeiras dessas canteiros completaram 7 anos este ano. Uma foi feita com restos de lajotas de calçada e a outra com restos de tijolos vermelhos.
As tábuas nelas duram mais, pois não tem contato direto com o solo. Estamos muito satisfeitos com todas as canteiras. Também usei as aparas de madeira que eu estava guardando para fazer concreto com aparas. Mas a introdução de métodos muito mais eficientes usando poliestireno estrudado tornou isso inútil até mesmo na nossa construção de baixíssimo orçamento. Agora ela vai servir como matéria orgânica bruta para a nossa nova cama quente. E agora vou adicionar, pode-se dizer, biomassa viva. Ela é realmente viva porque está toda se mexendo. No outono, podamos o pomar e poderíamos, pela antiga tradição eslava, queimar todos os galhos. Assim como nossos antepassados, os antigos eslavos, queimavam coisas que, à primeira vista, pareciam inúteis para acumular. Está atrapalhando, então joga ali mesmo. Talvez assim seja mais fácil e rápido, mas eu não segui o instinto da memória genética, pois estou tentando aprender a olhar para o futuro de um ponto de vista mais científico. Os galhos grossos foram usados como lenha para o churrasco. Os galhos finos foram simplesmente triturados com o triturador de jardim. Agora essa trituração maravilhosa se transforma em um verdadeiro tesouro de elementos benéficos. Aliás, esse banheiro externo foi feito do mesmo material e de maneira parecida com a que estou usando para fazer esse canteiro. Na parte de cima foi aplicada uma textura que imita a alvenaria de tijolos. 2 anos, tudo funcionando perfeitamente. Nosso triturador de jardim está equipado com uma fresa de baixa rotação, que não só corta os galhos em pedaços, mas também os amassa. E eles imediatamente se desfazem em fibras longitudinais. Os galhos e folhas triturados ficaram apenas um inverno, e já apareceram minhocas, besouros e aranhas neles. Que beleza! Vale acrescentar que as canteiras elevadas, por ficarem acima da superfície, aquecem mais rápido com o sol da primavera. Elas ficam meio que separadas da massa geral da Terra, que ainda está fria. Depois entra em cena a matéria orgânica fina. Para isso, uso o conteúdo da parte média e superior do composteiro. Nele há principalmente grama de jardim parcialmente decomposta, folhas e outros resíduos vegetais. O humus puro, retirado do fundo, deixei separado. Ele pode ser adicionado na camada mais superficial ou pode não ser adicionado e ser usado em outros lugares da horta. Apertei a terra do lado de fora das bordas para que elas não se abrissem. Como camada mais superficial, coloco a terra retirada, tento colocar na ordem inversa para que a camada superior da antiga horta se torne a camada superior da nova horta. Assim, não deve acontecer uma troca das bactérias que vivem nas camadas superiores com as bactérias que vivem mais fundo. Nós não cavamos esses canteiros, pois a terra neles permanece sempre solta. Alguém pode argumentar que o poliestireno estrudado não é o material mais barato. Concordo, mas se dividirmos o custo dele pelos muitos anos que pode durar, o material para os canteiros, incluindo a mistura de argamassa e a tela de fibra de vidro, acaba saindo praticamente de graça. E no fim das contas, a tábua tradicionalmente usada para esse fim também não é nada barata. Ela exige proteção periódica com pintura e, mesmo assim, é muito menos durável. O rio, perto do qual fica nossa aldeia, transbordou 2 vezes na primavera. Em março, por causa do derretimento da neve, e em maio, quando já estava tudo verde devido às fortes chuvas. No porão da nossa casa apareceu água, que quase molhou os mantimentos. A água só aparece aqui quando o rio transborda muito, e isso, felizmente, não acontece todo ano. Usei essa água gratuita para regar a horta. Nas hortas anteriores, eu regava cada camada colocada, mas desta vez decidi regar todas as camadas de uma vez só. Minha esposa disse que nesse ponto eu fiz errado, porque acabei fazendo muita lama. Mas, do ponto de vista da engenharia, isso é um bom teste para verificar a resistência das paredes da horta. E elas passaram nesse teste. A terra encharcada de água é significativamente mais pesada do que a levemente úmida. Pronto, o canteiro está totalmente pronto para o plantio das mudas.
Este ano, tomates vão crescer nele. Quero chamar a atenção. Percebemos que os canteiros quentes atingem sua máxima eficiência não no primeiro ano, mas a partir do segundo. Mas mesmo no primeiro ano, a colheita foi muito boa. O cachorro está com uma cara de que aprontou alguma coisa. Quem cavou, quem cavou? Tudo o que contei foi filmado no ano passado. Foi assim que passou o inverno nossa horta experimental e inovadora, feita de poliestireno extrudado. Passou um ano e tudo parece exatamente como se tivesse sido feito agora. As bordas continuam retas, não apareceram rachaduras e a camada de reforço está firme e segura em todos os lugares. E para a nova temporada de jardinagem consegui colocar em funcionamento esta ajudante motorizada. Coloco a bateria no carrinho de jardim Greenworks G40 GCK4, ligo, aperto o destravamento, giro o acelerador e o carrinho começa a andar perfeitamente. Aliás, a bateria serve tanto para minha motosserra Greenworks quanto para vários outros equipamentos de jardim que espero ainda conseguir adquirir. Quero mostrar o prometido terceiro coelho gordo, que consegui abater de uma vez só junto com os dois primeiros. Para o acabamento dessas canteiras, serve uma enorme variedade de materiais de construção muito acessíveis. Eu uso restos de cola para azulejo e compostos adesivos para isolamento térmico, que sobraram de projetos de construção anteriores. Também será necessária areia de construção comum, carrinhos de jardim Greenworks, eixo dianteiro com diferencial, como em um carro de verdade. Isso garante excelente manobrabilidade, capacidade de carga 100 kg. Eu movo esse tipo de carga sem nenhum esforço. Corto a tela em tiras estreitas para reforçar as extremidades que ainda não estão protegidas. A canteira alta e quente passou com louvor pelo teste de 1 ano e por vários ciclos de congelamento e descongelamento, então agora vou me dedicar ao acabamento dela sem medo. Quem já repetiu essa experiência não precisa esperar 1 ano. Eu me acostumei a fazer tudo com o máximo de economia possível. Mas aqueles jardineiros que não buscam uma economia tão rigorosa podem usar um tubo de esgoto de 50 mm para a borda. Vai ficar muito bonito, só precisa ser ajustado um pouco com uma serra. Eu usei esse tipo de borda em um reservatório caseiro de 300 litros para o nosso chuveiro de verão. Aliás, todo o chuveiro, assim como as paredes do projeto Casa por $1.000 e o banheiro externo, foram feitos com uma tecnologia semelhante à das jardineiras. O vão da porta do chuveiro também está contornado com tubo de esgoto e se você pintar o tubo, ele vai durar por muito tempo. Mas a jardineira não é um chuveiro, então vou ficar sem o tubo. Misturas que contêm cimento atingem sua resistência total após 28 dias. E como já se passou 1 ano inteiro, agora elas são trabalhadas de uma forma bem diferente do que logo após a primeira cura. Estou estudando a estrutura da verdadeira pedra natural. O rodapé e o passeio da nossa casa principal são revestidos com ela. Eu também fiz o caminho do jardim com pedra natural. Nas paredes da casa de $1.000, do banheiro e do chuveiro, foi aplicada uma textura de tijolo. Com a horta, decidi fazer algo diferente. Enquanto isso, a primavera está gradualmente tomando conta. A mistura preparada é generosamente enriquecida com areia. Quando comecei a aplicar a textura da pedra natural, logo me veio à mente que a profissão de artista do concreto surgiu, na verdade, por engano. Me pareceu que qualquer um que já tenha construído castelos de areia na beira do rio quando criança, em um dia quente, conseguiria lidar com essa tarefa sem problemas.
Ainda mais porque esculpir com misturas à base de cimento é muito mais prático do que com areia molhada de rio. Por isso, esses folgados que trabalham com Art Beton provavelmente só aproveitaram da nossa preguiça e da falta de vontade de tentar fazer esse tipo de trabalho por conta própria. E agora, com cara de sabichões, misturam areia com cimento, adicionam aditivos secretos e se valorizam demais. Acho que o adesivo para azulejos e as misturas para isolamento térmico já têm todos os aditivos necessários. Para os primeiros passos nessa direção, usá-los é a opção mais segura e garantida. Para toda a textura, usei apenas uma mistura e meia de balde, sendo que metade disso era areia. O trabalho é gratificante e até acalma os nervos. Exagerei claramente na areia e devolvo a maior parte de volta para a pilha. Depois, vou precisar de uma ferramenta caseira bem simples como esta, com a qual começo a trabalhar algumas horas após aplicar a camada. Aqui é preciso considerar o clima. No meu caso é março, está fresco, então até no dia seguinte, a mistura ainda não endureceu completamente. Como, afinal de contas, é só uma horta, faço tudo com o mínimo de esforço. Raspei com a espátula, limpei com o pincel. Acho que é o suficiente. O principal é parar na hora certa, porque o ótimo é inimigo do bom. Com certeza, está bom assim. Prometeram chuva, então, para que a massa que seca devagar não fosse lavada, cobrir com plástico. Prometeram chuva, mas caiu neve. Mas felizmente já não fazia mais frio. Por causa do frio, trabalhos desse tipo podem ser perdidos. É necessária uma temperatura positiva. Em alguns dias tudo endureceu e secou. A pedra natural é de uma cor bastante escura. Para não pagar caro por tonalizantes, uso um verniz acrílico antisséptico de impregnação para acabamento decorativo e protetor em madeira, pedra, tijolo e reboco. É uma composição muito versátil. Cor Wenge. Um consultor experiente da loja de materiais de construção me disse que é exatamente esse produto que os profissionais usam para pintar cercas de concreto. Esse verniz é perfeito. A cor já fica bastante intensa logo na primeira demão, então não vou aplicar uma segunda camada. Vou deixar as juntas na cor natural da argamassa. Pessoal, eu gostei. O projeto Casa por $1.000, apresentado no canal do YouTube Canções de Yasha Kosiak, já pelo nome é de orçamento mínimo. Nesse projeto, ele usou tanto uma estrutura de falso vigamento barato, quanto um material de cobertura térmica bem econômico. Ele desenvolveu opções de janelas que podem ser feitas quase sem ferramentas, usando materiais disponíveis, uma porta simples feita de sobras de forro e um piso isolado sem madeira nem concreto. E também várias outras técnicas baratas. Sempre me vem à mente métodos cada vez mais econômicos. Por isso, por enquanto, simplesmente não consigo parar e terminar esse projeto. Mas também sinto falta dos projetos não tão de baixo orçamento que eu mostrava no canal antes. Por exemplo, sei que muitos espectadores estão interessados em saber se é possível fazer uma sauna compacta, uma banheira ou uma piscina barata usando esse método. Tenho a sensação de que é possível, mas não tenho capital suficiente para testar na prática.
Por exemplo, uma sauna dessas deve ser barata, mas ainda assim significativamente mais cara do que, por exemplo, um banheiro ou um chuveiro para uma casa de $1.000. Para um isolamento térmico seguro adicional da sauna quente, são necessários materiais mais avançados do que o poliestireno extrudado. Para a banheira e a piscina, é necessária uma impermeabilização adicional e confiável. Tomei a decisão e ativei a função de patrocínio no canal do YouTube. Agora, todos que quiserem poderão apoiar essas iniciativas, como se diz, não só com palavras e curtidas. Ao se tornar patrocinador com contribuições que pesam muito pouco no orçamento pessoal, você não só apoia inovações importantes para todos, mas também destaca seus comentários com insígnias especiais que eu mesmo já desenhei e carreguei. Vamos conhecer nossos heróis pelo rosto. Bem, e também haverá alguns outros bônus agradáveis. Você pode cancelar o patrocínio a qualquer momento. Para quem quiser apoiar o canal apenas uma vez, ativei a função Super Obrigado. Todos nós só temos a ganhar com isso. Os patrocinadores sentem satisfação por participarem diretamente. E os espectadores que ainda não estão prontos para dar esse passo ou já patrocinam canais mais próximos do seu espírito, receberão um conteúdo ainda mais qualificado e útil, ao qual eu sempre me esforço ao máximo para alcançar. Não enrola! Eu não estou enrolando. Espera aí, coloca aí. O que foi? A função de patrocínio não está disponível para espectadores da Rússia, então você pode apoiar o canal pelo serviço Boost. O link está na descrição do vídeo. Lá também tem momentos igualmente agradáveis. Não é como quando, por exemplo, a gratidão é transferida para o cartão e só o blogueiro agradece silenciosamente. Agora todos os heróis nós vemos e conhecemos pelo rosto e isso é importante. Muito obrigado desde já. No vídeo sobre o canteiro feito de restos de tijolo, que virou a internet de cabeça para baixo, havia cenas em que eu estava fritando linguiças. Naquela hora, eu disse que eram nossas linguiças de batata exclusivas. Em bielorrusso, isso significa burbianaya kishka. Nos comentários, fui bombardeado com perguntas sobre a receita, mas eu fui um pouco desonesto. Naquela vez, fritei linguiças que tinham, na verdade, mais carne do que batata. Nós passamos para a verdadeira burbianaya kishka um pouco mais tarde. Quero aproveitar a oportunidade e apresentar rapidamente a tão esperada receita. Vamos precisar de um pouco de peito de porco, cebola, bem mais batata do que peito de porco, tripa de porco e temperos. Cortamos o peito de porco, aquecemos a frigideira e começamos a fritar. Adicionamos os temperos a gosto. A linguiça de batata é muito mais saudável do que a de carne. E o principal, custa muito menos e tem quase a mesma aparência. Cortamos e adicionamos a cebola, continuamos fritando. Quase esqueci, também vai precisar de um ovo, um ótimo prato para receber convidados. E não é porque não tem dó, mas sim porque é muito gostoso. Como um verdadeiro bielorrusso, acredito que, em termos de sabor e valor calórico, a salsicha de batata não fica atrás da sua concorrente de carne. Transformamos a batata em uma massa igual à usada para draniki bielorrussos, deruni ucranianos ou panquecas de batata russas. Ela deve ficar assim, achatada. Minha esposa diz que é preciso rechear a linguiça sem exagero, senão a tripa de batata pode estourar durante o preparo. Receita ancestral eslava da tripa de batata, cuidadosamente preservada pelos bielorrussos. Tanto com molho bechamel, com cogumelos silvestres, quanto simplesmente com creme de leite azedo, fica realmente muito gostoso. Bom apetite, economize com prazer, deixe um joinha. E inscreva-se no canal Canções de Yasha Kosiak
Inscreva-se também no segundo canal, onde eu e meu amigo Marik viajamos por países distantes com um orçamento mínimo e cozinhamos em lugares extremos, além dos meus canais no Zen e TikTok. Todos os links estão na descrição do vídeo. Clique também no sininho, assim com certeza vou te manter informado. Que a paz reine em todo o mundo. Obrigado.